um bate-papo bem gostoso para todos nós. Boa sorte, doutora Heloísa, não precisa disso, maravilhosa, começa, depois vamos que vamos. Obrigada, o Efson já está gravando a gente. Beijo. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com um grupo tão seleto, algumas pessoas amigas pessoais, e eu gostaria de agradecer a Sílvia, ao Efferson, todo o grupo da Fisioquant pela oportunidade para abordarmos alguns aspectos, né, salutogenéticos de uma forma simbiótica, né? E eu trouxe esse tema porque é um tema bastante amplo, mas que nós podemos discutir de uma forma muito mais concisa, haja visto que nós temos vários profissionais aqui de várias áreas que poderiam complementar as formas salutogenéticas de se viver. Então, eu coloquei a salutogênese como uma forma, talvez, de reeducação do estresse. E, na verdade, quando a gente nasce, né, do nascimento até a senescência, a existência humana ela é confrontada com uma série de problemas, uma série de eventos, uma série de fatores, e esses acontecimentos, eles implicam, de uma forma ou de outra, num bem-estar físico, psíquico e emocional. Tá? E isso é uma das formas de se definir a saúde, né, pela Organização Mundial de Saúde. Quando a gente fala em salutogênese, a primeira pessoa que nos vem à mente é Aaron Antonovsky, que ele foi o cunhador, né, do termo salutogênese. Ele é um sociólogo, e em 1979 ele começou a designar os aspectos das forças que poderiam gerar saúde em detrimento aos aspectos já vigentes, né, sobre a patogênese, ou seja, as influências que causam a doença. Então, quando a gente fala em salutogênese, na verdade, o paradigma principal de Antonovsky foi levantar um questionamento filosófico, né? Assim, que gera saúde em contraposição àquele modelo que gera e vai estudar as causas da doença. Existe provavelmente um fator pelas quais as pessoas adoecem, né? Apesar de todo um enfrentamento, elas adoecem e deixam marcas, né, nos aspectos físicos, psíquicos e sociais. Então, quando a gente propõe isso, né, estudar esses aspectos salutogenéticos, o foco central é o recurso que nós temos para um enfrentamento, né, dos fatores que impediria um aspecto de tensão vivido por nós no nosso dia a dia, que ele se transforma em estresse, e isso contribuiria para resultados, no caso, negativos. Se nós temos fatores de tensão que se transformam de forma muito mais positiva, isso contribui para resultados positivos. E a tensão passa a ser vivida não como uma forma estressante. Esse é um dos recursos de enfrentamento, né, que Antonovsky propõe. Então, ele criou esse senso de coerência, que é um fundamento básico da salutogênese. Então, significa esse estado de harmonia e bem-estar, né, com o meio social, familiar, consigo mesmo. É um sentimento dinâmico de autoconfiança, que forma esse ambiente saudável e de alta probabilidade de êxito na vida. É um conceito que exprime uma características intrínsecas, né, dos indivíduos, importantes na sua capacidade de lidar com os fatores estressantes. Então, é uma proposta bem inovadora, né, de identificação de estratégias pelas quais nós podemos resolver os nossos problemas e gerenciar os aspectos estressantes da nossa vida. Então, assim, contraposto ao que a medicina convencional nos traz, né, que estar sempre equilibrando o organismo do ponto de vista homeostático, o conceito salutogenético é um pouco mais amplo. Ele trabalha com um conceito heteroestático, em detrimento à homeostase. Ou seja, o organismo está o tempo todo em bipolaridade, ele se transforma, né? Então, o caos que ocorre com os nossos aspectos internos de enfrentamento, nós podemos transformar esse caos em apenas um movimento de tensão
e aprender com esses aspectos a lidar e a enfrentar melhor, de uma forma muito mais branda, os fatores estressantes do nosso dia a dia. Então, assim, o senso de coerência, né, cunhado por ele, na verdade, tem alguns pilares, né? Tem um elemento cognitivo, que é a capacidade de julgar a vida. Então, são pessoas, por exemplo, que trabalham no aspecto, assim, de enfrentamento, mas analisando, né? Então, a nossa capacidade de analisar aquele momento estressante, né? Que nós julgamos estressante para a nossa vida. O elemento instrumental seria a capacidade de manejo dessas situações de vida. Então, quais os recursos que nós temos para manejar essas situações estressantes do nosso dia a dia? O elemento emocional e motivacional seria a capacidade de conferir um sentimento emocional às situações de nossa vida. Tudo isso está ligado também ao aspecto da resiliência, né? Então, o Antonov, assim, ele trabalhou, ele foi um sociólogo, né, que trabalhou com a área de saúde, e ele trabalhou estudando o Holocausto. As pessoas que sobreviveram, né, que o próprio nome fala, sobreviventes de um campo de concentração, sobreviventes de uma Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Quer dizer, o que essas pessoas têm que, apesar de toda a situação de estresse e sofrimento atroz, elas conseguem se manter ainda estáveis, salutares, né? E com enfrentamento, um propósito de vida. Então, ele acabou estudando mulheres, né, menopausadas, né, nesse grupo de mulheres, e essas mulheres, elas eram sobreviventes de campos de concentração, israelenses, durante a Segunda Guerra Mundial. E, apesar de tudo, às vezes de terem seus entes queridos mortos, elas se mantiveram emocional e fisicamente saudáveis. Então, assim, esse binômio estresse e resiliência, né, nós vivemos, assim, num constante caos interno, com todas as situações do meio externo que nos põem, talvez, em desequilíbrio interno. Então, a pessoa resiliente é aquela pessoa que consegue lidar de uma forma mais tranquila, de um enfrentamento desses fatores estressantes. Quanto mais resiliente a pessoa, menos ela adoece. Então, as pessoas com uma, vamos dizer assim, uma tolerabilidade ao estresse muito baixa, elas têm mais chances, com estresse crônico, de adoecerem. Então, o que é esse estresse? Seria um conjunto de reações fisiológicas, né, que culminam, no frigir dos ovos, uma adaptação às novas situações. Obviamente, você tem um enfrentamento de uma postura, ou de uma situação, ou de um fator, e existem etapas pelas quais nós passamos para que esse nível de estresse diminua e ocorra uma adaptação. E ele pode, logicamente, afetar a saúde, a qualidade de vida, a sensação de bem-estar de cada um de nós. Bom, um grande pioneiro nesse estudo foi o Hans Selye, né, que realizou estudos com estresse em cobaias, né? Ele, inclusive, fez um livro, né, em 1956, que falava sobre o estresse, The Stress of Life. E ele fala sobre a capacidade que os animais tinham, né, essas cobaias, através de estímulos estressantes, a ter um padrão específico de resposta comportamental e física, que ele chamou de síndrome geral de adaptação. Todos nós, durante um evento estressante, nós temos respostas que não são específicas a uma lesão, mas que elas acontecem dentro de um padrão. Então, existe o aspecto de alerta, que são das manifestações agudas, onde você tem, por exemplo, reações físicas mesmo do corpo, né? Taquicardia, que é um aumento da frequência cardíaca, uma respiração mais rápida, uma taquipneia, a gente fica com a pele mais clara, porque a circulação periférica é bloqueada para que todo o sangue vá para as áreas necessárias, que são áreas, por exemplo, dos músculos, né? Ficar ou correr, né? Então, são as manifestações agudas. Esse é um evento bastante estressante nesse momento, porque o organismo ele está se empoderando de mecanismos que ele tem para enfrentar o evento estressante.
Depois existe uma fase de resistência, que é o desaparecimento dessas manifestações, né, agudas, e ocorre, então, o que a gente chama de adaptação. Então, a frequência cardíaca começa a baixar, a frequência respiratória começa a baixar, a pessoa já fica um pouco mais corada, essa sensação, às vezes, né, de mal-estar que a pessoa passa, aquela sensação de medo começa a diminuir. E, normalmente, se você consegue se adaptar, você passa por uma fase que é retornar ao padrão convencional. Se você não consegue esses mecanismos de adaptação, você vai para uma fase de exaustão, que é a volta da reação à primeira fase, né, que você tem, e que vai haver uma nova alteração autonômica, com todos os sinais novamente. Então, assim, entre ir para uma fase de estresse agudo, que é aquela fase de enfrentamento, até a exaustão, nós temos aí os nossos aspectos internos de enfrentamento, que são os aspectos resilientes e como o nosso organismo enfrenta isso. Então, o Aaron Antonovsky, que estudou esses aspectos holocausticos, ele também, juntamente com outros colegas, o Viktor Frankl e o Hans Jonas, todos eles acabaram, de uma forma ou de outra, tendo contato com as pessoas, ou através de estudos mesmo, como sociólogo, Antonovsky, ele acabou estudando essas pessoas que eram sobreviventes dos holocaustos, ou, por exemplo, o Viktor Frankl, que foi um psicólogo, um psiquiatra, um filósofo, e ele foi prisioneiro do campo de concentração, de um dos campos de concentrações mais, vamos dizer assim, famosos, né, que foi Auschwitz e Dachau. Então, ele viveu em 2 campos de concentração, e esse homem viveu até mais de 90 anos. Quer dizer, o que ele teve internamente, porque ele teve a sua esposa, que estava gestante, mãe, pai, irmão, só sobrou uma irmã. Todos foram mortos no nazismo. E ele permaneceu, inclusive mentalmente, saudável. Né? Tanto é que quando ele saiu, logo que ele se formou, 2 anos depois, ele se formou médico, ele foi resgatado no campo de concentração. E ali ele ficou 13 anos. 13 anos, onde todos os dias ele era convidado ao suicídio. Porque ele perdeu pilastras importantes da vida. Perdeu a mulher com um filho que estava gestando. Perdeu o pai, perdeu mãe, perdeu o irmão. Quer dizer, o que o manteve livre de ter um quadro, uma doença crônica depois de sair desse campo de concentração. E aí ele acabou fazendo livros, escrevendo livros, e uma das coisas que ele mais falava para os pacientes dele, assim, que vinham com algum conflito, que eram conflitos, às vezes até pequenos, o que te impede ao suicídio? Parecia ser uma frase muito impactante, mas, na verdade, isso trazia uma formatação interna para o paciente de quais os recursos que ele tinha internos para poder enfrentar aquela situação estressante. Porque ele mesmo foi convidado ao suicídio durante vários momentos da vida. Então, para ele, quando os livros foram best-sellers, ele fala, bom, isso até me deixa um pouco ansioso, porque se os meus livros, né, causam tanto impacto, assim, ou seja, a pobreza espiritual dessas pessoas necessitando de ajuda é muito grande. E aí ele começa a trabalhar de forma a trazer essas questões para os pacientes, né, para que eles possam se reinventar mediante uma situação estressante. Hans Jonas, por exemplo, ele acabou, depois de formado, ele foi para um campo, mas, na verdade, para lutar na guerra, né? Ele saiu de lá, da Alemanha, e foi para a Inglaterra, justamente para fugir desses aspectos. Quando ele voltou, a mãe dele tinha sido morta numa câmara de gás em Auschwitz.
Quer dizer, todas essas pessoas tiveram contato com sofrimentos muito drásticos na vida. E por que se mantiveram tão saudáveis? Bom, aí esses estudos, né, apontaram para marcas, né, de alterações cerebrais desses sobreviventes. Então, foram analisados vários cérebros desses sobreviventes durante esses genocídios todos, né, da Segunda Guerra Mundial, principalmente, foram os estudos cunhados nessa época. Então, os cientistas americanos identificaram uma redução de volume, né, das áreas cerebrais ligadas à emoção, memória, cognição social, porque havia alterações de conectividade reduzidas nessas áreas. E eles descobriram que, que o estresse e o sofrimento vivido geraram um impacto negativo e duradouro, né, nessas pessoas, diminuindo a massa cerebral desses pacientes. Participaram, então, 56 pessoas, com idade média de 79 anos, metade delas sobreviventes de genocídio da Segunda Guerra Mundial. Eles detectaram esse volume de massa diminuída dessas vítimas, né, e que foram ligadas aos transtornos do estresse pós-traumático. Todos eram veteranos de combate, sofrendo experiências atrozes, né, já alguns no início da vida. Então, por exemplo, crianças que viveram dessa forma, abaixo de 12 anos, tiveram um maior comprometimento dessas áreas, né? Então, aquelas que tinham menos de 12 anos na época de 1945, elas tinham uma massa cinzenta significativamente mais reduzida. Isso provavelmente estava ligado à vulnerabilidade de um cérebro ainda mais imaturo, né, ao ambiente estressante da infância. Então, o estresse nessas crianças tinha um impacto muito maior do que um cérebro já formado, com toda, inclusive, uma bagagem de vida, né, das pessoas adultas. Bom, existem vários trabalhos na literatura, eu peguei alguns, inclusive, aqui, né, que falam sobre os aspectos epigenéticos, né, do Holocausto. Então, provavelmente, existiam influências aí paternais e maternais desses aspectos epigenéticos, onde as pessoas que tinham sobreviventes, né, descendentes dos pais que viveram no Holocausto, que eram de origem materna, eles tinham uma atenuação maior dos aspectos emocionais do que de origem paterna, onde os de origem paterna tinham mais tendência a quadros depressivos, por exemplo. E isso provavelmente estava ligado aí aos receptores, genes receptores de glicocorticoide, né, que realmente é um gatilho, né, para o sistema neuroendócrino ativar. Então, o eixo hipotálamo hipófise adrenal. E essa exposição ao agente estressor holocáustico estava relacionada a uma série de aspectos, inclusive aos aspectos mentais. Algumas pessoas, inclusive, desenvolviam mais facilmente quadros esquizofreniformes, né? Principalmente aquelas que já tinham uma patologia na família. Inclusive, esse é um dos artigos que eu trouxe, porque o que ocorre? É uma alteração da metilação de gene. Então, parece que anteriormente nós tínhamos muita resistência em aceitar os aspectos epigenéticos no nosso DNA. Hoje nós sabemos, isso é fato, que alterações emocionais impactantes, né, sofrimentos emocionais impactantes, alterariam o nosso DNA, inclusive para as gerações futuras. Tá? Então, existe essa associação do trauma parental, né, com os fatores epigenéticos, nos expostos, né, aqueles sobreviventes, nos próprios descendentes. Isso é uma das teorias, né, do impacto do aspecto, vamos dizer assim, epigenético na nossa vida. Então, o resultado desse estudo mostrou essa predisposição, né, da geração posterior à Segunda Guerra Mundial, com os fatores estressantes, os problemas derivados dele. Então, essa pesquisadora Yehuda, ela trabalhou com essas questões, né, em genética, para ver se ela conseguia, vamos dizer assim, quantificar esses aspectos da exposição dos sobreviventes ao Holocausto. Bom, um deles, né, um dos holocaustos que não foram relacionados aos aspectos de guerra,
mas que foram catástrofes, né, que foram vividas em alguns países. Por exemplo, esse é um exemplo no Canadá, em Montreal, em 1998, houve o Ice Storm, ou o verglas, né, como eles chamam em francês, onde houve uma alteração de temperatura muito drástica e toda a fiação da cidade foi congelada. Então, nós vivemos aqui os aspectos estilisticamente muito interessantes, né, do ponto de vista meio ambiental. Então, árvores todas congeladas, dando aí uma paisagem linda, mas mediante uma miséria humana, onde as pessoas ficaram confinadas, muitas delas em escolas, né, onde tinham geradores próprios. Muitas pessoas morreram. E aí fizeram, depois de um certo tempo, né, estudos nas mães que estavam grávidas na época, para ver o que tinha ocorrido, né? E, inclusive, um dos trabalhos foi ver a alteração em crianças 13 anos e meio depois que ocorreu esse quadro e a criança nasceu. Houve alteração também da metilação, né? Essa exposição aí do estresse materno pré-natal impactou na produção de citocinas, né? Impactou na metilação, provavelmente dando uma alteração no gene que controla a produção de corticosteroides. Tá? Então, essas crianças, provavelmente, elas tinham uma exposição, né, ao estresse. Quando elas eram expostas ao estresse, elas tinham menos mecanismos de adaptação. Tá? Então, crianças também que desenvolviam, às vezes, quadros autoimunes. Então, é o impacto, né, dos fatores epigenéticos na genética dos descendentes das pessoas que tiveram ou que viveram um sofrimento muito intenso. Embora a gente ache que isso é holocaustico, né, como esse aspecto, por exemplo, né, que a gente viu essas alterações de citocinas polarizando mais os aspectos TH1 para TH2, isso não se viu apenas em grandes catástrofes ou em grandes holocaustos. A gente hoje sabe que, por exemplo, filhos, né, de pais, homens de crianças que nasceram de pais fumantes, que começaram a fumar na pré-adolescência, tinham mais tendência à obesidade. Quer dizer, também é um aspecto aí epigenético, né, que é passado aos descendentes. Então, pequenas alterações, inclusive pequenos vícios, podem também estar impactados. Então, é uma gama de fatores que podem estar sendo impactados no nosso DNA. Então, com isso, assim, eu gostaria de trazer, né, aí parafraseando Galileu, que não se pode ensinar nada a um homem, apenas ajudá-lo a encontrar as respostas dentro de si. Ou seja, tudo está no nosso DNA. Se nós temos os fatores internos que modulam esses aspectos para um lado positivo ou negativo, nós também conseguimos, por um outro lado, através da nossa resiliência, através do nosso livre-arbítrio, a contribuir de uma forma positiva. Louis Pasteur, no Instituto Pasteur, quando foi inaugurado, ele disse muito essa frase, né? Disso podemos ter certeza, que a ciência, obedecendo à lei da humanidade, sempre trabalhará para estender essas fronteiras da vida. Ou seja, estudamos para trazer o maior aspecto salutogenético para os nossos pacientes, para as nossas pessoas que nos convivem conosco no nosso dia a dia. E aqui eu fecho com um quadro que eu gosto muito, né, da Capela Sistina, e que é exatamente o momento que, mesmo Adão sendo expulso do paraíso, Deus dá a ele o intelecto, Deus dá a ele a possibilidade do livre-arbítrio, para que ele encontre recursos para a sobrevivência. Eu deixo aqui o meu agradecimento especial a todos, obrigada pela atenção de todos, e agora eu vou deixar que as minhas colegas comecem a desenvolver os seus aspectos salutogenéticos dentro da ótica de cada uma delas. Elas vão falar sobre vários aspectos, e eu convido a vocês a ficarem e a continuarem conosco. Um grande abraço a todos.
que grandes experiências elas vão nos passar. Tá bom, Trícia, é obrigada. com você a palavra agora. Agora acho Obrigada. que a Gi. A Gi tá aí ou caiu a conexão? Se quiser, eu dou continuidade. Fique à vontade, vocês que sabem. Então, vamos lá. Posso assumir aqui, Silvinha? Posso assumir? Então, vamos lá, pessoal. O Everson, as meninas, todo mundo que está aí, os meninos. E para a gente falar de estresse oxidativo, justamente tinha que o meu microfone estar fechado e eu lidar com esse estresse oxidativo agora, né? É um exemplo aí de vida real. Parabéns, doutora Heloísa, aí pela essa explanação. Eu vou pegar o seu gancho, né? Falando aí de traumas, de metilação de DNA, dessa parte da epigenética, que são todos esses fatores externos, para a gente falar um pouquinho sobre o que esse estresse oxidativo, o processo inflamatório, né? O que causa aí, onde ele interage na nossa célula, que acaba desempenhando papéis patológicos, desarmônicos no nosso organismo. Então, eu vou dividir com vocês a tela aqui, quem me conhece sabe que eu eu gosto de imagens, e aí eu vou dividir com vocês para conversar um pouquinho sobre esse tema, que é justamente o estresse oxidativo, né, a inflamação, para saber como que a gente pode evitar essa duplinha aí no nosso dia a dia, que ocorre naturalmente, mas a gente não pode ter essa oxidação precoce, né? Eu trabalho muito com essa questão da longevidade saudável, de trabalhar o preventivo, então a gente vai conversar um pouquinho sobre os antioxidantes, pró-oxidantes, o que é esse estresse oxidativo, né? Que, na verdade, o estresse oxidativo é essa condição biológica aí que compõe os desequilíbrios de compostos oxidantes, atuando nesse sistema que está brigando constantemente para evitar que essa oxidação ocorra, como aquela fruta, né? Aquela maçã ali no início. Você vem, pega uma maçã verde até ela se deteriorar. Isso naturalmente acontece conosco. Mas a gente não pode deixar que processos traumáticos, emocionais, pensamentos, que o nosso próprio organismo produza essa oxidação sem ser natural, né? A gente vai produzir uma oxidação acelerada. E aí a gente vai fazer o que com essa produção acelerada? Aumentar a produção de radicais livres. Né? Os radicais livres, eles estão aí para ativar esses genes pró-inflamatórios, por isso essa ligação do estresse oxidativo, dessa inflamação, está conectada aí, onde ele vai desencadear toda a cascata de inflamação progressiva. Então, essa inflamação vem a nível celular, né? Ela faz essa inflamação, essa pró-inflamação instalada por um estresse oxidativo, ele vai recrutar células imunes para tentar corrigir os locais danificados, para tentar corrigir toda essa minha célula. E aí, consequentemente, vai provocar mais estresse oxidativo e vai provocar mais lesões celulares, onde eu acelero todo esse processo de morte celular, de envelhecimento precoce, por conta do estresse gerado, seja ele por todas as causas citadas pela doutora Heloísa e outras, enfim, aí causas da epigenética. Comumente a gente vem inserindo no nosso dia a dia processos externos, onde a gente consegue acelerar muito essa questão do estresse oxidativo, aumentando a inflamação. E eu costumo dizer que todo o processo desarmônico hoje, o princípio dele está ali na inflamação, uma inflamação que a gente não percebe, onde ela desencadeia todo esse desequilíbrio celular. E aí a gente acaba trabalhando esses radicais livres como uma balança, né? A redução de defesas de antioxidante. A gente tem essa defesa antioxidante na nossa célula e quando a gente reduz isso, a gente entra em estresse oxidativo. Por quê? Porque eu aumento todo a quantidade dessa seleção pró-oxidante, que são esses químicos, que são
essa cascata aí que vem modulando, né, a nossa epigenética quando a gente usa erroneamente, os oxigênios, né, os ROS, os EROS aí, que são as espécies de oxigênios reativo. Então, a gente consegue, através de todo esse processo, de toda essa carga química, toda essa carga externa, desnivelar essa balança. Então, a gente diminui a proteção, a gente diminui a quantidade de antioxidante e aumenta essa capacidade dos oxidantes radicais livres degradarem e danificarem as nossas células e tecidos. E é aí que nós começamos todo esse processo inflamatório. E esses radicais livres, né, eles estão ali agredindo constantemente a nossa célula, através desses agentes externos que eu falei, né, para vocês. A gente tem ali a dieta inadequada, a gente tem a Gabi que vai falar muito bem disso para a gente também, essa questão do estresse, a poluição do ar, radiação ultravioleta, toda essa degradação que vem externa, que a gente acaba modulando, além da nossa genética, a carga genética que a gente atrai, nós formamos ali um processo de desorientação da nossa molécula de oxigênio. O que a gente faz com isso? A gente cria essa espécie reativa de oxigênio, né, que elas são produzidas aí pelas nossas células através de diversos estímulos fisiológicos, e ela vai interagir formando essas inflamações, essas infecções, entrando pela nossa barreira celular, onde não tenho essa capacidade, essa membrana, esse antioxidante protetor. Uma vez que eu não tenho esse antioxidante protetor, eu deixo adentrar toda essa parte oxidativa, onde eu gero ali essa resposta, né? Essa oxidação celular a nível de núcleo, a nível de quebrar ali as pontes, né? Quebrar as ligações no meu cromossomo, da minha parte genética, do meu material genético. Então, através disso, a gente consegue oxidar as nossas células do nosso organismo. E aí, consequentemente, uma vez que nós fazemos isso, né? As causas e consequências desse excesso de radical livre que nós permitimos que entrem no nosso organismo, nas nossas células, através de poluição, alimentação, o cigarro, o estresse, radiação, ele vai fazer o quê? Ele vai desestabilizar toda a nossa célula, né? A camada atômica, que é a membrana celular. Eu vou retirar esse elétron, vou formar o meu átomo estável em um radical livre e vou começar a aí todos os problemas de pele, riscos cardiovasculares, as doenças degenerativas, autoimunes, o envelhecimento precoce. Então, assim, eu começo o envelhecimento precoce a nível celular. E aí, o que ele vai acabar fazendo? Transpondo isso na minha pele. Por quê? Porque eu estou matando ali, eu estou causando essa morte acelerada das minhas células, e o pedido de socorro que eu sempre falo está na nossa pele, no nosso cabelo, é onde ali eu começo a observar esse dano, né? Esse excesso de oxidação no meu organismo. Consequentemente, quando eu tenho esse excesso de radicais livres, desencadeia aí o processo pró-inflamatório, o processo inflamatório, e eu vou ter ali uma síndrome metabólica, né? Eu começo a perder funções dos meus grupos celulares, dos sistemas do meu organismo. E, na verdade, eu coloquei essa foto porque é isso que acontece, essa ilustração, né? Eu tenho o oxidante como o cara lá que fica separando na briga a célula e o radical livre. Então, eles estão em todo o tempo, constantemente, o radical livre querendo brigar com a célula para retirar, né? Desestabilizar essa célula e retirar esse elétron para minha célula ter todo esse processo de morte celular acelerada. E aí, quanto mais radicais livres eu tenho, roubando ali, né? Eu formo esse roubo de elétron, eu vou formando os radicais livres, eu vou desestabilizando a minha célula. Então, eu deixo de ter uma célula saudável a partir do momento que eu consigo deixar esse radical livre bater nessa célula. E o antioxidante, ele está ali fazendo todo esse processo de conter, né, essas espécies reativas,
e a minha célula. Porque o antioxidante, na verdade, ele é aquela substância que ele vai realmente atrasar ou inibir a oxidação de tudo que pode, de um substrato ali, de algo oxidável. Então, ele vai proteger as células sadias do nosso organismo contra esse radical livre. Ele fica ali realmente segurando, apartando a briga. E aí, quando isso não consegue, quando ele não consegue ou não tem esse antioxidante presente, ele libera, retira aí esse elétron e eu começo a ter essa célula instável, né? Tenho esse aceleramento. A partir disso, o que nós temos? Tantas lesões, tantas agressões desse meu radical livre que eu adoeço a minha célula, né? Ela vai entrar nessa morte celular, ela vai entrar em diferenciação celular, podendo gerar células desarmônicas, doentes, e é onde a gente perde a função de grupos celulares devido a essa agressão desse estresse oxidativo. E aí, consequentemente, né, no final de tudo isso, como eu tenho todo esse processo de briga, né, entre radicais livres, células, como eu vou manter, quando isso toma uma proporção muito maior, eu desencadeio a inflamação. Que a inflamação para a gente hoje, né, todos nós que já estudamos um pouco sobre fisiologia, né, a gente entende que a inflamação é essa resposta do organismo a qualquer agressão. Mas normalmente a gente entende a inflamação como algo que cortou, uma batida, um agente externo, né, que causou uma infecção, uma laringite, por exemplo, e na verdade essa inflamação ela já começa a ocorrer nas nossas células. Então são todos os sinais, os processos que têm uma inflamação, ela começa da nossa célula. Então eu costumo sempre dizer em todas as aulas que eu posso dar, que tudo que a gente tem que tratar realmente é de dentro para fora, né? A gente tem que ter esse cuidado celular, porque quando chega ao visível, esse processo já está muito adiantado, já está bem desarmônico. Então, a gente tem que ter esse olhar atento e cuidar realmente a nível celular. E os sinais da inflamação, na verdade, a maioria também de vocês provavelmente já conhece, que é o calor, o rubor, o edema, a dor e a perda de função. Isso a gente pensa na parte orgânica, na parte visível. Quando a gente pega esse calor e você transporta esses 5 sinais da inflamação para a célula, o que a gente pensa? Eu estou formando um calor na minha célula a partir do momento que eu tenho aquela briga do radical livre com a minha célula e eu não tenho antioxidante ali para separar essa briga. Então, eu gero esse calor, eu gero essa instabilidade. Consequentemente, eu não consigo estabilizar esse processo, eu não tenho nada que socorra essa briga, essa disfunção que está ocorrendo, eu gero um rubor, eu gero um calor com esse avermelhamento que tem, né? Essa vermelhidão. Não teve socorro, eu gero o quê? Uma retenção de líquido, onde eu vou ter esse edema, tudo a nível celular, né? Eu coloquei essa mão para vocês perceberem que é muito mais simples da gente entender, mas imagine isso no processo da célula, da membrana, do núcleo, da mitocôndria, deixando de produzir energia por conta do edema formado, o meio intrínseco e extrínseco não tendo o potencial de membrana regularizado, não tendo os íons sendo transportados no meio intra e extracelular. Gerador, quando gerador a gente já tem ali um processo mais visível, onde a gente começa a sentir realmente, eu estou com uma dor nessa região dos rins, eu estou com uma dor de cabeça. Quando eu já estou com essa dor de cabeça, eu já tenho todo esse processo oxidativo instalado. Não dei atenção para isso, só fiz paliativo, não fui cuidar, não me orientei, realmente não quis voltar a esse equilíbrio, porque a gente vai deixando normalmente as coisas acontecerem, a gente tem perda da função. Quando eu tenho essa perda da função celular, é onde eu entro, né, em morte celular, essa inflamação tomou conta, eu tenho um processo oxidativo exacerbado, e eu tenho ali um processo para entrar em síndrome metabólica, em desarmonia, em patologia. Então, esses sinais da inflamação eles estão relacionados intimamente com a parte da
do estresse oxidativo, onde a gente realmente trabalha esses 5 sinais na nossa célula. E tudo é base à inflamação. Então, uma vez que eu perdi a função desse grupo de células, né, desse sistema, o que vai acontecer? A síndrome metabólica pode se instalar por conta de quê? Porque a síndrome metabólica, ela vai ser o conjunto dessas condições de perda de função, onde a gente aumenta o risco de doenças cardíacas, de doenças vasculares, a parte de diabetes. Então, a gente consegue instalar o caos celular. Então, a partir do momento em que a gente não dá atenção para essa questão do antioxidante, que a gente pode retirar ali de suplementação, de alimentação, né? Então, a gente consegue se orientar por um bom profissional e devolver para o nosso organismo a condição que ele realmente vai trabalhar saudável. Porque nós estamos em constante agressão todos os dias nas nossas células. E aí, essas células acabam não conseguindo responder porque você só tem o fator estressante, o fator agressivo, e você não dá o subsídio para ela ter a recuperação. Então, essa síndrome metabólica, aí a gente tem a hipertensão arterial, a glicemia, o excesso de gordura corporal, a circunferência abdominal aumentada, formando, né, os grupos ali de tecido adiposo, níveis de colesterol. Então, tudo isso aumenta o risco de patologias, né, de uma pessoa ter um infarto, de ter um AVC, justamente por essa perda de função. Tá? Então, essa maneira de se orientar pela facilidade de você ter atenção e o cuidado de olhar microscopicamente, não só o macroscópico, não só olhar para a mão que está inflamada, não só olhar para o conjunto que está visível, e sim pensar a nível celular, onde você vai conseguir fazer a recuperação de todos os grupos, de todos os sistemas a partir de correlações simples, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu falei muito de antioxidante, a gente tem aí um dos antioxidantes mais utilizados, vitamina E, vitamina a vitamina C, né? Os ômegas, enfim, várias vitaminas que elas têm esse papel de fazer esse intermédio de não ocorrer essa briga entre a célula e os radicais livres. Então, ele faz com que a nossa célula realmente não envelheça precocemente por conta da parede celular, como eu mostrei para vocês lá, e faz aquela proteção na membrana celular. Porém, a gente não pode sair aí à torto e à direito se entupindo de antioxidante ou utilizando fórmulas que são excessivamente concentradas, porque a gente não vai resolver o problema da nossa célula, o problema do mundo, tomando 3 vidros de antioxidante. Então, isso tem que ter muito cuidado. A parte alimentar supre muito bem isso. Faltou da parte alimentar, está deficiente em alguma coisa, a gente correlaciona com o antioxidante, com uma suplementação ali. Eu gosto muito de suplementações, para mim, menos é mais. Então, eu gosto muito de suplementações que vai realmente suprir a nível celular, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com menos é mais. E aí, a gente só tem que tomar esse cuidado quando a gente escuta em antioxidante e não querer envelhecer e sair utilizando tudo. Outra coisa, né, que a gente pode aí utilizar, porque o antioxidante em excesso, ele pode fazer essas modificações toxicológicas na célula e induzir ela a uma oxidação maior do que ela já pode ocorrer, é utilizar, por exemplo, os oligoelementos, né, da fisioquântica. Por quê? Porque os oligoelementos, eles têm o mínimo de mineral com a frequência que induz ali para onde a gente vai. Por quê? Porque se eu tomar, por exemplo, se eu fizer uma injeção de muito cobre, né, esse cobre ele vai começar a exercer aí efeitos prejudiciais. O cobre a gente sabe que ele traz o reequilíbrio, né, ele tem a frequência do organismo saudável. Mas se eu aumentar muito a ingestão, né, a quantidade de cobre no meu organismo, eu vou começar a utilizar ele como catalisador.
Ele vai trabalhar nos processos enzimáticos ali, formando radicais hidroxil 2533, que ele vai se ligar nas cadeias químicas e vai oxidar muito mais. Então, ele vai trazer mais dano do que benefício. Outro oligoelemento mineral que a gente utiliza bastante, que inclusive é para a pele, né, faz essa reestruturação aí de fibroblasto, tecido conjuntivo, é o selênio, né? Então, o selenito, ele também é capaz de aumentar essas espécies de oxigênio reativo no organismo. Através do quê? Do excesso de selênio. Então, talvez fica a dica de sempre procurar realmente um profissional ou procurar aprender o que é suplementação, né? Para identificar ali o que você realmente deve ofertar para o seu cliente ou utilizar para você mesmo. E a questão dos oligoelementos, que eu gosto muito de utilizar, que é a Fisiocante, que tem com doses mínimas, a Catalmed, que tem a suplementação, que eu gosto também, são doses aí na medida celular. Então, é só cuidado realmente com esses excessos. E eu deixei aqui também, coloquei para vocês 3 artigos que eu pesquisei e venho estudando por conta dessa questão de suplementação, onde a gente tem os benefícios dos nutrientes antioxidantes na insuficiência cardíaca. Eu tenho ali um artigo muito bom agora de 2013, né, que já está antigo, mas é um artigo muito bom que fala dessas alterações metabólicas, da morte celular, das condições desse estresse oxidativo. E o papel do estresse oxidativo na manutenção de pacientes com artrite reumatoide juvenil. Então, a gente mostra aí esse estresse oxidativo, a parte de antioxidante, o quanto ela é importante em doenças autoimunes também, em crianças que apresentam essa artrite reumatoide. Então, coloquei esses aí a nível de título de conhecimento para quem se interessar mais a pesquisar sobre essa questão, de trabalhar essa questão de envelhecimento precoce, de querer ingressar e trabalhar mais a consciência pela longevidade saudável. Certo? E aí eu falo sempre, né? Aceite, porque a mudança está em você. Então, agradeço aí o tempo que me foi cedido para falar um pouquinho com vocês sobre isso, pegando o gancho, introduzindo todo esse material para vocês poderem contribuir. As minhas colegas vão continuar, a Trícia e a Gabi também, e eu continue aí para poder aproveitar esse material riquíssimo, tá bom? Obrigada, Gi. Imagina. Oi, Trícia. Alfone. Agora sim. Vamos lá, pessoal. Meu áudio estava caindo aqui um pouquinho. Tudo bem com vocês? Que aula, que maravilha, essas duas profissionais. E eu vou, então, pegar o gancho aí, mas eu vou trazer isso, já que elas falaram tão bem, toda a parte fisiológica aí, eu vou trazer para a realidade que a gente está vivendo hoje, trazer um pouquinho da visão da medicina chinesa, dar algumas práticas para vocês, o que a gente pode estar fazendo dentro de frequências para evitar tudo isso. Então, eu penso o seguinte, né? Quem não está se estressando, quem não está oxidando, quem não está colapsando nesse momento, o sistema está colapsando, o sistema de saúde, mas a gente está colapsando, né? E é engraçado que nós estamos falando muito, somente praticamente, em Covid, e parece que não existe mais outra doença, não se olha mais para as outras coisas, para a pressão arterial que está cada vez mais lá em cima dos pais de família, para tudo que está acontecendo. E a gente está vibrando muito baixo. Não tem uma pessoa que não está vibrando baixo. E ontem eu peguei o gancho da doutora Heloísa, que colocou no nosso grupo a escala de frequências,
e observando a frequência da tristeza, que é do pulmão na medicina chinesa, 75, é muito baixa, 75 Hz, muito baixa, eu fiquei me questionando quem não está suscetível a se contaminar, porque quem não baixa a frequência, quem consegue manter a alegria, que faz bem para o coração. Na medicina chinesa, os órgãos, eles sustentam as emoções, eles sustentam, o baço sustenta o pensamento, o coração sustenta a alegria. Quem tem a verdadeira alegria diante de um caos? Quem não se entristece, a tristeza é o pulmão. Quem não se entristece, quem não cai, quem não fica, o luto traz essa tristeza. O pulmão é o pesado, a dificuldade, a falta de inteligência no sentido do que se recebe de bom, de boas informações. A gente está colapsando, os nossos órgãos tão doidos já. Mas por que eles estão colapsando? Pelo nosso pensamento. Porque tudo que entra, né, tudo que está entrando, e a doutora Heloísa falou sobre o Holocausto, mas será que daqui a alguns anos, talvez a gente nem esteja mais aqui, como que vão ver o que a gente passa hoje? Como essa situação atual do Covid-19? É um caos, né? E um caos colocado pelo vírus e um caos colocado também politicamente, socialmente, por tanta coisa, porque hoje ego, poder, tudo envolve. Então, o que acontece? A gente absorve as informações que são passadas, e se a gente ligar a televisão é só coisa ruim. A gente absorve tudo que é maléfico, não tem jeito, porque a gente se solidariza com o próximo, por mais que não nos afete diretamente, se bem que não tem ninguém que passe imune a isso, mas a gente está recebendo toda essa carga. E na medicina chinesa, tudo que a gente recebe, tudo que nos altera energeticamente, está alterando os nossos órgãos. Olha o ciclo. E se altera os nossos órgãos, eles não têm base para sustentar a nossa mente. E se não tem base para sustentar a nossa mente, vira esse caos, colapso. Então, eu queria dar hoje algumas dicas para vocês, porque nós aqui falamos de frequência. Nós temos aqui a Physioquantic, que eu acho que foi um divisor de águas na minha vida, e eu acho que quem conhece, a maioria de vocês, acho que todos aqui conhecem, né, a Physioquantic. E por que não, então, porque não tem como a gente manter a frequência, não tem como manter a frequência dos órgãos, manter a frequência elevada, sem ajuda, né? Nós, profissionais de saúde, não tem como, vocês que buscam cura o tempo todo, porque a gente desequilibra o tempo todo e a gente precisa estar no yin e yang, a gente precisa estar no equilíbrio, e é muito difícil. Então, eu gostaria muito de passar algumas dicas para vocês. As minhas colegas falaram de todo o processo e eu vou passar algumas dicas para vocês aqui. Então, se a gente falar dos órgãos, tá? Então, a gente falou coração, alegria, a euforia, o prazer da vida, né? O prazer de trabalhar, o prazer de ter no final do mês o dinheiro, de poder, do lazer, a gente não está tendo mais, está ceifado, né? Depois o baço, que a Gabi vai falar muito da alimentação, né? Que é o órgão que sustenta o pensamento, a reflexão, e que traz desequilibrado a ansiedade, a preocupação em excesso. O pulmão, eu sempre disse que chegaria outono e ia piorar a Covid, porque na medicina chinesa, outono... Ah, Trícia, mas outono é só dia 21. Não, na medicina chinesa começou dia 12 de fevereiro, tá? Já começou antes. Energeticamente, esse outono já começou. Esse pulmão está no ápice.
ele está pegando energia, ele está se contaminando. Se ele não está forte, e não está, né? Porque a gente já vem de um ano metal, um ano difícil. Novamente, um ano metal. Metal é o regente, é o que rege o pulmão. Então, ele está se contaminando muito facilmente. Tristeza, luto, pesar, difícil, aquela coisa que você... Poxa, é difícil, eu tenho que lutar o tempo todo. Isso afeta o pulmão. Rim, nosso seio, nossa base, nossa essência. Medo. O medo faz colapsar todo o resto, todos os outros elementos, todos os outros órgãos. É a nossa base. E coloca o medo o tempo inteiro na gente, né? O pavor, porque é assim que se domina a massa. Medo. E aí você entra em pânico, eu não vou ter dinheiro, ou então eu vou ficar doente. Se eu tiver dinheiro, eu vou ficar doente. Se eu ficar doente, eu não vou ter dinheiro. E assim vai. É terrível. Matrix, terrível. E depois, por fim, a madeira, a raiva, a ira, porque você tem que achar um culpado, né? Tem que achar. Porque o culpado, eles põem nas nossas costas, mas a gente tem que pôr em alguém. A gente se estressa, aumenta muito, aumentou demais índice de espancamento, marido espancando mulher e tal, porque tem que ter um saco de pancada, né? Então, a gente não tem sossego em nenhum período, em nenhum lugar e tal. Então, eu vou rapidamente passar para vocês dicas de como tá tratando cada um deles. Trícia, eu quero tratar tudo. Ótimo, pode, frequência, vamos tratar tudo. Não, eu quero focar. Eu tenho medo, tenho raiva. Então, você vai focar. Então, vamos lá, papel e caneta, né? Não preparei slide, vim realmente com a energia do dia, o que me trouxe. Eu tinha preparado algumas coisas, mas eu falei, não, hoje está propício, lockdown em muitos lugares e tal, e isso traz falta de energia completa para a gente, falta de energia mental. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que a gente tem o mais afetado? Pulmão, né? Tristeza, pulmão, outono. Então, o que vai dar base para esse pulmão? Respirium, tá? Respirium, vai dar base. O que eu uso para quebrar esse metal, esse padrão metal? Tônico Flower. Então, os dois, ó, eu vou estar tratando o órgão, eu vou estar embasando esse órgão e eu vou estar tratando essa energia, trazendo com o Tônico Flower energia de prosperidade, tá? Energia de eu consigo, eu respiro, eu tenho visão de futuro, vai melhorar. Porque todo caos nunca fica no caos, ele reverte em luz depois. Rim, medo, né? Então, o que eu vou trabalhar no medo? Eu vou trabalhar filter para o órgão. E vou usar aí, eu gosto muito do Centralis, tá? Por que não o Neurovit? O Neurovit a gente vai falar já dele, tá? O Centralis, ele tem uma energia mais yin, ele vai trazer o equilíbrio mais. A gente pode também estar utilizando junto com os Consciencius, mas Consciencius pega um pouquinho mais de elemento fogo. Mas eu usaria Centralis e o Filter para dar base. Elemento madeira, quando eu tenho raiva, eu tenho ira, eu me desequilibro muito fácil, eu me irrito, eu quero descontar em alguém. Aí eu pego, sim, o Neurovit, energia mais yang, de equilíbrio, e eu pego o Filtralis. O elemento madeira, ele é muito forte, ele já é muito yang. Então, às vezes, eu vou precisar do Bilium para a vesícula biliar, do Filtralis e o Neurovit, excelente para quebrar esse padrão de irritabilidade, para regular esse yang. Maravilhoso, tá? Pessoas agora tem o Platinares, né, que é maravilhoso também, tenho usado com alguns pacientes, também serve muito para o elemento madeira. Coração, alegria, vivacidade, Cardinalis. O Cardinalis, gente, eu uso para Parkinson, eu uso para Alzheimer, eu uso muito para idoso, eu uso para pessoas com depressão IN, que é aquela depressão
que a pessoa perdeu a euforia, perdeu o prazer pela vida, perdeu a vontade de viver, perdeu a gratidão. Eu faço muita enquete nos meus cursos, no meu Instagram, e tem pessoas que elas não conseguem sorrir nem de ver um bebê, um filhotinho de urso, um filhotinho de cachorro, elas não conseguem sorrir. Elas respondem lá para mim, não consigo, não vejo graça. Isso é perda de gratidão, do ser grato. E às vezes elas não conseguem mesmo, porque o órgão não dá sustento. E se o órgão não dá sustento, a mente, o coração, ele alimenta a mente, o Shen. Então, o Cardinalis, eu posso estar usando o tônico Flower junto, mas eu gosto muito também de usar, quando você perde totalmente essa vontade de viver, o Diatse 4 junto, tá? Ou corretor anérgico, porque você vai aflorar essa energia. Isso é muito, muito importante. O paciente responde muito rápido com Cardinalis. É maravilhoso. E com o corretor anérgico ou com o Diatse 4, tanto faz, ele dá aquela revigorada. Você consegue ver as coisas de outra maneira, por outro ângulo, tá? E por fim, baço pâncreas, preocupação, ansiedade. Nós temos muitas síndromes metabólicas por colapso desse baço pâncreas. E eu gosto extremamente. Bom, a gente daí vai precisar equilibrar dois, né? Porque na medicina chinesa é um conjunto, baço pâncreas não se separa. Então a gente tem o anêmona alimentando aí, reconstruindo esse baço, e nós temos o glicólium dando sustentação a esse pâncreas. E para serenar esse mental, o que a gente faz para baixar esse mental? Eu gosto muito também, nesse caso, do Centralis, tá? Gosto muito, porque ele vai trazer essa energia mais tranquila, tá? E o Consciêncios para você tomar, porque a gente só consegue corrigir algo quando a gente se conscientiza de algo. Então, o Consciêncios para que você transforme essa ansiedade, essa reflexão em algo positivo, que aquilo venha de forma positiva. Eu acho que isso é fascinante, eu acho que a gente tem essa questão da frequência nas nossas mãos. Bioquantic, por exemplo, acho que todo mundo devia usar, que eu acho que traz uma proteção, a gente precisa de muita proteção energética agora, tá? Não vou falar de imunidade hoje, tá? Posso até depois colocar aí um combinho para imunidade, mas a imunidade, ela se sustenta através dos nossos órgãos. Se os nossos órgãos e a nossa mente estiver bem equilibrada, você tem o sustento dessa imunidade e você fica blindada. O problema é que a gente está vibrando muito baixo, muito baixo. E nesse momento, então, a minha recomendação é se conecte com a natureza, volte a olhar um pouco o céu. A gente não olha céu mais, a gente não sabe de que cor realmente está o dia. Cultive a gratidão, seja grato pelo que você tem, pelo que você já teve, pelas pequenas coisas, volte a olhar, se desligue um pouco do que vem de fora, se desligue da TV, se desligue dos comentários, dos excessos, veja as coisas de uma maneira sempre mais positiva. E para ver de uma maneira mais positiva, você tem que ver com os olhos do coração. Todos vocês que estão aqui hoje devem ser terapeutas, a maioria, né? São profissionais da saúde ou terapeutas que também, né? Fazem parte dessa linha. E vocês têm uma responsabilidade muito grande nesse momento. Hoje eu disse isso à tarde para as minhas colegas também, que nós somos guerreiros da luz e a gente tem que se manter bem por nós e pelo outro.
Então, eu espero que vocês reconectem, façam o caminho inverso, né? A gente está muito ligado no 220. Volte um pouquinho para... Vai lá fora agora, vê se está chovendo, olha as estrelas, respire mais fundo, tenha consciência do ar entrando e saindo, né? A Gabi já vai falar do alimento, mas a respiração é muito importante também. Então, vamos ter essa consciência. Eu espero que todos nós passemos muito bem por isso, ou pelo menos da melhor forma possível, mas façam uso das frequências, que vocês vão ter uma melhora extraordinária. Passo a bola para a Gabi e beijo para as minhas alunas. Espero vocês na próxima aula. Gratidão imensa, gratidão, Jefferson, gratidão, minhas colegas. E fiquem com a luz. Lembrando que a tua próxima aula é domingo, né? Que você vai abrir o curso de formação. Curso de formação, verdade. Vou abrir o curso de formação e tem o meu que está acontecendo. E semana que vem vou dar aula aqui na Fisioquântica também, tá? De biofatores. Aí vocês vão conseguir entender tudo isso de forma mais esmiuçada. Beijo, Gabi, bola é sua, linda. Você sabe, gente, que ninguém combinou nada, né, Silvia? Cada um pegou seu material e cada um veio falar do material. Eu não sabia que Trícia ia falar, nem o que Gia ia falar, e nem o que a doutora Heloísa, porque eu não tinha escutado ainda, e fiquei encantada. E todos estão falando a mesma coisa, mas com assuntos diferentes. Isso é muito legal, né? A gente teve 2 apresentações com slides, eu e Trícia sem, para a gente, porque eu vou com a minha amiga para a gente falar, é look to look. E também vai chegando um pouco mais tarde, né? A gente quer uma coisinha mais leve para conversar. Minhas amigas queridas pontuaram muito bem, eu vou entrar aqui numa seara, claro que do alimento, que a gente não pode deixar de falar do alimento, mas eu vou começar aproveitando que a doutora Heloísa trouxe essa parte, né, tão importante, só perguntando para vocês, gente, sobre quem é que controla o comportamento. Quem é que controla, gente? É o cérebro. E a gente está meio que pegando essa cabeça aqui e separando do corpo. A gente é um conjunto, gente. O sangue que passa aqui é o mesmo que passa aqui. Se você tem gases, Santa Maria, empachamento, arroto, por que está tudo bem aqui? Por que está tudo bem aqui? Está tudo bem? Será que uma área do organismo que não está bem, a outra vai estar bem? Se a gente está interligado, se a gente é um sistema? Por exemplo, vocês têm ansiedade ou depressão. Vamos pegar o básico, que é o pacote, né, de hoje em dia. E aí, vocês acham que isso não vai mudar o comportamento de vocês? Por exemplo, se eu tenho, tá, o meu pâncreas começa a secretar menos insulina. Ou eu paro de vez de secretar insulina. Qual será o meu sintoma? O meu sintoma é uma hiperglicemia. E eu aceito esse sintoma. E eu digo, tudo bem, eu tenho hiperglicemia. Mas quando eu tenho uma ansiedade, eu não acredito que isso possa mexer no meu comportamento. Então, esse sintoma, essa mudança de comportamento, faz parte disso. Por quê? Vamos pensar aqui, gente. Uma pessoa estressada, essa pandemia, a Trícia falou lindamente, realmente a gente está no estresse, a gente está no medo, a gente está no hipocampo, a gente está na amígdala cerebral, a gente está vendo os órgãos do sentido que vem o ambiente. E que conta a fofoca para o fígado, para o baço, o pulmão, porque eles não podem ver o ambiente. Quem vê são os órgãos do sentido, o ouvido, né? A audição, os olhos com a visão. Então, eu preciso ver o estresse para gerar uma emoção, para levar, através do meu sistema nervoso, essa informação. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa estressada, é claro que eu vou produzir mais mediadores inflamatórios. Então, esses mediadores inflamatórios, numa pessoa mais estressada, numa pessoa com medo, isso daí vai modificar o organismo dela. Por exemplo, vamos lá, gente. Emoção
é diferente. O que é uma emoção? O que a gente entende por emoção? Emoção é uma experiência subjetiva acompanhada de uma manifestação fisiológica e comportamental. Gabi, o que é isso? Essa emoção, se eu ver uma barata, eu fico doida. Eu pulo, eu desço as escadas correndo, eu não vou ficar dando aula, sinto muito. Eu sofro muito com uma barata. Tem gente que pega pela antena, eu falo, come, duvido. Porque na raiva da pessoa que pega pela antena, eu só quero que ela more na minha casa, quando a barata aparecer. Mas aquela pessoa que pega a barata na antena, você fica com raiva dela. Então, a gente tem emoções diferentes. Tem gente que tem uma reação, uma manifestação fisiológica diferente. Quando eu fico com medo, eu posso tremer, né? Tem gente, isso é um comportamento, claro. Tem gente que tem diarreia, isso já é fisiológico. Então, o comportamento e a reação fisiológica são diferentes para cada indivíduo. Então, como eu vejo o problema, eu aumento o problema. Nós temos hoje 60 pessoas na sala. Cada um está reagindo de uma forma na pandemia, mas está todo mundo se vitimizando quando fala da comidinha. E aí, ai, mas eu mereço. Ai, gente, vamos ressignificar. O que eu venho hoje trazer para vocês é ressignificar essa relação com o alimento que consola. Porque o alimento que consola, é só uma cerveja hoje, é só um vinho amanhã, é só um pão. A gente está se alimentando para sair do estresse mental. A gente está se alimentando para sair da ansiedade. A gente está sofrendo muito com a pandemia. Ninguém está fazendo nada, gente. A gente está fazendo aula e trazendo informação para vocês. Mas ninguém está fazendo nada além de babar, ou então vai para o Twitter, twittar, falar que o mundo caiu. Nada. A gente vai sobreviver, gente. A gente é tudo sobrevivente. Brasileiro, a gente sobrevive. Vai dar tudo certo. Mas dá raiva. Dá. Que a gente vê e fala, a vacininha aqui no povo, né? Vamos. Mas, ok. Então, o problema é que a gente está descontando tudo na comida para ter uma explosão de alegria de sabores. E o problema é que essa explosão de alegria de sabores momentânea vai trazer uma explosão de dissabores rápida de leaky gut, fazendo mal ao intestino da gente, gerando um estresse oxidativo. E aí a gente pensa, qual é o padrão alimentar do mundo ocidental? Farináceo. A gente come farinha, gente. Da hora que acorda, é hora de dormir. Ai, mas eu sou alérgico a glúten. Legal, agora come milho, come arroz, come farinha de não sei o quê, farinha de amêndoa. Pura gordura. Não esqueçam, a gordura, tá? As toxinas têm afinidade pela gordura. Quando vocês substituem a farinha de trigo pela farinha de amêndoa, que tem muita gordura, se vocês não estão bem, essa farinha de amêndoa com gordura vai colar nos epitélios de vocês, porque eu preciso metabolizar essa gordura e carrear toda a toxina daquele intestino inflamado para dentro do organismo, por causa da minha permeabilidade intestinal, por causa do meu leaky gut, de um intestino gotejante, de um intestino permeável que joga para dentro do sangue toxinas. Então, a gordura é abacate, é gergelim, porque agora é castanha, e agora é não sei o quê. A gente está comendo gordura. Vocês têm ação da bile? Porque a bile é produzida pelo fígado. A vesícula só libera, mas a bile é produzida pelo fígado. Será que essa bile, que só desce em intestino alcalino, de pH 8, está descendo depois que eu tomei uma cervejinha? Depois que eu comi um monte de carninha? Eu preciso de um intestino alcalino para ter execução da bile. Depois a lipase vai agir. A lipase só vai agir depois que a bile poder transformar essa macromolécula chamada gordura. Aí sim vai agir. Então, se não tiver ação da bile no intestino ácido, nada vai acontecer. Mas, Gabi, fala dessa alimentação de farináceo. O que é uma alimentação de farináceo, gente? É alimentação ocidental, gente.
tudo é farinha. Vou fazer a panqueca, leva farinha, vou fazer empadão, vou fazer a quiche, tudo leva farinha. O que acontece? Os animais, eles desenvolveram receptores, porque o feno deles fica guardado no armazém podre, cheio de umidade, que não é fiscalizado, que tem mofo, e esse mofo, né, aonde eu tenho mofo, eu tenho substâncias. Essas substâncias, a principal de todas, chamada DOM, dioxinilevanol. Essa micotoxina não é de micro, é de mico de fungo, de micose, tá? Só para a gente entender, quando falar tem micotoxina, é porque tem mofo, porque tem fungo. E aí, quando eu tenho fungo, o animal desenvolveu um receptor que, na hora que ele vê que o feno está mofado, que o feno está estragado, ele não come. Até uma ração velha, gato, é sinistro. Pega a ração velha e dá para gato. Mas ele não come. Ele não vai comer. E a gente toma Coca-Cola, come miojo, e não sei o que. Será que nós temos esses receptores para entender o dom? Só que todos os nossos armazéns não têm subsídio, não tem ajuda de custo do governo nas fazendas. Nós produzimos principalmente o trigo, porque eu faço tudo com trigo em grande quantidade. Esse trigo vai para os armazéns com umidade, com goteira, e esse trigo vai mofando. Claro que a vigilância sanitária, a Anvisa, os agentes sanitários fiscalizam de vez em quando. E, através da RDC de 2011, a RDC 7 de 2011, eles estipularam uma quantidade aceitável de DOM, de micotoxina, por alimento, por quantidade. Então, houve essa fiscalização. Não adiantou nada, gente, porque a gente começou, todo mundo está tendo problema com trigo. E aí, em 2016, fez uma RDC mais ajustada, mais apertada, aonde eles permitiram microgramas de micotoxinas. O problema é que o nosso intestino só tolera nanomol. É uma microdose. Só que ele só tolera esta quantidade de micotoxina. E o que a Anvisa permite é uma quantidade muito, mas muito maior. E por que ela permite? Porque senão ela vai desabastecer o mercado brasileiro. Está tudo contaminado, todos os galpões estão caindo aos pedaços. Você hoje produz muito trigo, porque é um trigo híbrido. Houve uma mutação. Esse trigo, gente, dá na parede do banheiro. É um trigo que fácil, só que hoje ele tem. Pode ter, porque a Anvisa já permitiu. Já lá está permitido na RDC de 2014. Pode ter fragmentos de animais, pode ter pelo de roedores. Ele tem sujidade, asa de barata, insetos, mas na hora que eu moer, ele fica bem moedinho, você não percebe. Então, todo esse alimento, né, que foi modificado geneticamente, que uma proteína vegetal tem entre 9 e 12 aminoácidos. O trigo, por ter sido modificado, por ser um trigo dos Estados Unidos, do México, um trigo híbrido, um trigo, nós temos o trigo grande, né? Esse trigo, ele tem entre 36 até 72 aminas. Ou seja, se a carne tem 24 e nós já estamos com dificuldade de digerir, de quebrar isso no estômago, imagina 36 bolinhas para serem quebradas com asa de barata, pelo de rato, com toda essa sujidade e micotoxina. E a gente não entende. O milho é a mesma coisa, gente. O arroz também é armazenado. Tudo é igual. E a gente faz tudo bonitinho, e toma suplemento, e toma quântico, e toma isso, e toma aquilo, e a gente não tem melhora no resultado. Porque temos essa alimentação mais ocidental. E começa a inflamação de baixo grau. O que é a inflamação de baixo grau? É aquilo que vai chegando no intestino, toque, 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 toque. Ao mesmo tempo, eu vou criando uma permeabilidade intestinal,
eu vou produzindo um processo inflamatório, né? Porque eu vou lá no fígado ativando receptores inflamatórios no fígado, porque agora eu já tenho permeabilidade, e as citocinas inflamatórias são liberadas constantemente. Então, gente, o que eu digo para vocês que a nossa alimentação, e não por fiscalização, e é todo um conjunto, isso vai mudar? Vai, cada vez a RDC vai ser mais apertada, ela vai ser mais justa, mas nós precisamos entender e conhecer, porque se a gente para de comer, o mercado muda. O mercado começa a querer nos agradar. E tudo na vida somos nós que fazemos eles mudarem. Não são eles que mudam porque são bonzinhos. A gente para de comprar, ele não quer perder venda e ele começa a trazer algo mais salutar. E aí a gente vai lá no amido resistente, o que é interessante. Qual a diferença de um amido simples para um amido resistente? Nós, seres humanos, temos 2 tipos de enzimas. Um amido simples, tá? Um carboidrato simples, ele precisa, as reações das destrinas são reações glicosiladas. Então, a alfa-amilase vai nessas reações entre as destrinas e quebra, e você tem a capacidade com a alfa-amilase de digerir aquele carboidrato. Quando você come um amido resistente, uma biomassa de banana verde, uma aveia, um inhame, um grão de bico, tudo isso tem o sorgo, todas essas farinhas são amidos resistentes. Quando nós comemos o amido resistente, o que ele tem de diferente? A ligação que ele tem não é alfa, as ligações glicosídicas, é ligação beta. A nossa microbiota biogênica, as nossas bactérias do bem, produzem, isso aí, leitinha, a gente adora, produzem uma enzima chamada beta-amilase, que essa beta-amilase quebra essas reações do amido resistente, do amido duro, do arroz integral, e elas mesmas se alimentam do amido resistente. Quando elas se alimentam do amido resistente, desse amido duro, elas vão secretar o butirato, que é a substância, o ácido graxo de cadeia curta, mais importante para acabar com a permeabilidade, com o intestino furado. Intestino furado, sujeira cai para o fígado, cai para o sangue, cai para a cabeça, vai para tudo quanto é lugar. Mas se eu tenho butirato, eu tenho fortaleza. Se o muro está duro, se eu tenho tijolo, ninguém entra. Está tudo ali, tudo sai nas fezes. O problema é que ninguém tem butirato. Só que na hora que o butirato é secretado, esse butirato também vai no receptor hormonal, aonde eu secreto GLP-1. E eu começo a secretar um hormônio, glucagon-like peptídeo. Esse hormônio é um hormônio mais importante, que aí eu volto de novo para o cérebro. Esse hormônio faz com que desacelere o esvaziamento gástrico, né? Retarde o esvaziamento gástrico. Se a comida fica mais tempo no estômago, ela não chega rápido ao intestino. E se ela não chega rápido ao intestino, você tem tempo de absorver. Não fica aqueles boom de tijolo no intestino de vocês. Se ela fica mais tempo no estômago, saciedade. Ele trabalha no núcleo arqueado do hipotálamo, ele gera saciedade, mas ele faz algo mais lindo, a neuroplasticidade. O que o GLP-1 faz? O que é neuroplasticidade? As sinapses, gente. Nós temos as sinapses, vamos pensar na árvore, né? Então, nessas sinapses, nessas folhas amarelas, folha amarela não faz nada. Folha amarela atrapalha. Ele é como se ele trabalhasse a poda neural, recolhesse essas folhas amarelas, como se ele ativasse essas sinapses, dando capacidade de um neurônio, ao invés de fazer 10.000 sinapses, ele tem a capacidade de fazer 200.000. E você se conectando e brilhando, aquele cérebro que brilha. O GLP-1 é produzido no intestino. Trabalha no pâncreas, controla o glucagon. Diabético tipo 1, que vai emagrecendo, ele está secretando muito glucagon. Mas o GLP-1, ele consegue acalmar o glucagon e ele consegue, ao mesmo tempo, estimular as células beta a secretar a insulina. Então, ele vai melhorar o seu índice glicêmico. Mas esse hormônio é secretado no intestino saudável, que tem butirato. E se não tem butirato, está todo mundo sem butirato, gente? A gente acaba não secretando.
E aí, a gente vai mais um pouco. Hoje todo mundo fala de prebiótico, probiótico e não sei o quê, simbiótico. Ô, gente, agora é pós-biótico. Mas para que vocês vão comprar fora o que vocês produzem dentro, que o pós-biótico é o produto da bactéria chamado butirato, e o flavobiótico. O que é o flavobiótico? Vocês vão ver que a partir de agora, não dou nem um ano, todo mundo só vai falar de composto fenólico. Os flavobióticos são a curcumina, os curcuminoides, a esperidina, são os derivados dos cítricos, as berberinas, as narigerinas, tudo isso ajuda, é um prebiótico que ajuda a bactéria do bem a ativar um receptor Toll-like receptor 2 para ativar a interleucina 10. Vocês inflamam e ela começa a desinflamar. Os flavobióticos fazem isso, cúrcuma, gengibre, isso no intestino, com aveia no intestino, é a melhor forma da gente revitalizar esse intestino. E para concluir, gente, para terminar aqui, né, porque a Gi falou de oxidação com maestria. Eu ia falar até um pouco de medicina chinesa, não sou nem maluca de chegar nessa seara, porque eu não sou nem doida, eu não vou para neurobiologia de jeito nenhum, que tem doutora Heloísa, eu vou ficar aqui no meu fígado, só falando para vocês que a Gi trouxe isso para vocês. Gente, se o intestino estiver muito sujo, o fígado está colado nele, porque todo alimento que virou nutriente vai para o fígado. Mas, se toda vez que eu abro a veia porta para em direção, o alimento em direção ao fígado e tem toxina, isso vai sujar o fígado. E aí eu ainda tomo um vinho, ainda tomo uma cerveja, ainda como bolinho de cenoura com muita calda de chocolate. Eu preciso, no fígado, ativar 2 fases. E como a Gi falou, para que eu possa ativar essas 2 fases, a primeira fase eu preciso de alimentos antioxidantes. Eu também preciso de minerais, eu também preciso de vitaminas, eu também preciso ativar a P450, que são do citocromo, né? Essas enzimas do citocromo. Só que sabe o que está acontecendo? Eu estou pegando paciente com dislipidemia, com esteatose hepática, e vocês dando tudo ao mesmo tempo. E vocês estão acelerando a fase 1, mamãe do céu. E quando vocês aceleram a fase 1, eu tenho que ter aminoácido para fazer a fase 2. Vocês têm um paciente que tem um fígado desse tamanho com gordura, porque é grau 1, é gordura leve, isso é bobeira. Mas ele não tem a capacidade de ir para a fase 2. E aí vocês dão silimarina, aí vocês dão chá verde, aí vocês dão um monte de antioxidante, aí vocês dão vitamina E, vocês dão selênio, dão tudo. Só que como eu estou acelerando a fase 1? Mas eu preciso ter os aminoácidos de conjugação para a fase 2. E não esqueçam, a oxirredução, eu tenho que hidrossolubilizar, eu preciso de água. O paciente que não bebe água não vai adiantar. Então, eu preciso fazer na fase 2 glicinação, acetilação, metilação, e tudo é glucuronidação. Tudo é glucuronidação. N-acetilcisteína, ANAC. Então, assim, é protocolo. Tá todo mundo seguindo protocolo. E vocês estão acabando com os fígados do povo. Porque tem esteatose, tem gordura no hepatócito. A mitocôndria gasta muita energia, mas ela só sufocada de tanta gordura. Menos é mais. Os quânticos estão aí para trazer essa sinergia. Para fazer um resumo, gente, vamos lá para a cabecinha. Tem ansiedade? Tem depressão? Eu amo Neurovit. Eu amo cobalto, que desliga nos terminais sinápticos a noradrenalina. Então, o cobalto ou o Neurovit é maravilhoso para vocês entrarem agora. Eu não sei mexer em cérebro, eu não sei nada, eu sou nutri. Caramba, por que você não vai tirar para mudar os comportamentos? Para mudar, seja um comportamento ou uma reação fisiológica. Né? Aquela pessoa que está tendo diarreia direto perde minerais. E aqueles minerais são importantes para o fígado. Agora, eu também tenho um problema digestório. Então, no meu problema digestório, cuida da mucosa. Eu amo o Digeres, mas a calma para a bile descer com a Zianon e o Glutac para você fazer com que essas paredes fiquem sedimentadas. Foi para o fígado? O fígado precisa fazer fase 1, fase 2. Reduzir a toxina e depois eliminar a toxina. Então, o Filtralis, para que esse fígado esteja na boa frequência, na frequência correta.
Não acelerem reações. Nós precisamos beber água. O mau cachorro, às vezes, faz tudo, gente. A gente, às vezes, resolve com taraxaco. Sabe, um dentinho de leão, chá. Vocês podem fazer com chá, vocês não precisam fazer em fitoterápicos. Amo o Desmovit, falo dele 1000 vezes, dei paciente oncológico, dou para todos os pacientes oncológicos, está liberado para os pacientes oncológicos tomar. É a coisa mais linda que tem, o Desmovit com Filtralis. Mas o Multiflower, cara, você tem todas as frequências do Multiflower. Então, se vocês brincarem nesse sistema, vocês vão ter um bom resultado. E prestar atenção no que coloca para dentro. Quis comer farinha hoje? Coma. Ah, vou fugir do estresse? Foge. Mas amanhã ele vai te cobrar. Então amanhã coma bem. Se alimentem bem. E aproveitem essas aulinhas, essas lives que a gente faz, esses bate-papos, porque é uma troca. Hoje eu aprendi muito com as meninas. Elas foram maravilhosas. E espero que vocês tenham gostado e Desmovit e aproveitado esse tempinho do nosso bate-papo. Obrigada, meninas, foi maravilhoso. Bom, elas vão cansar de ver vocês. Eu coloquei a agenda aí, porque a Trícia e a Gabriela e a Gisele, esse mês, está toda semana, 2, 3 aulas nós temos. Gente, tem um monte de aula gratuita, entrem no site, se inscrevam, né? Tem os cursos também, medicina chinesa, quem quiser entrar na segunda aula ainda dá tempo, e o curso de formação começa domingo. Bom, gostaria que vocês respondessem as perguntas que estão colocando aí. Algumas perguntas, parece que ninguém tem dúvidas, né? Nós temos até as 9 para bater papo, gente. Vamos lá. Obrigada. Gabi, tem uma pergunta para você. Você daria os quânticos para a cloridria, a Zianon de Geles apenas? Então, a cloridria, gente, quando você diminuiu a produção do ácido clorídrico, a gente sempre tem que pensar que tem uma célula e um hormônio envolvido nisso. A primeira coisa que eu faria para uma pessoa com acloridria é diminuir as proteínas animais, porque elas dependem de ácido clorídrico. Não adianta nada vocês ficarem tomando um monte de floral e dar um trabuco de proteína para um estômago que não está produzindo ácido clorídrico. Então, a gente tem que estimular a gastrina, que é o hormônio que estimula as células parietais a liberar esse ácido clorídrico. Adoro o alecrim. Eu acho que o alecrim, ele é fantástico. Eu adoro modular o muco também com a espinheira santa, porque ela no estômago é do estômago, é funcional para ele, mas com certeza o Cop Vital, porque eu trabalho muito melhor o estômago com Cop Vital, e o Digeres também funcionaria muito bem. E eu gosto disso. Mas o alecrim eu entraria com certeza para estimular nessa parte de acloridria. E a Ângela não sabe o que é o Desmovit. É um suplemento novo, Desmodium com litotânio. É um suplemento liberado para criança, para adulto, para quem gestante, para quem tem câncer. Ele não tem, é o carrapicho, tá? É uma planta junto com a calcária, um cálcio de alga. Então, ele ajuda a alcalinizar e ele ajuda a melhorar as respostas da fase 1 e fase 2 do fígado. Então, é super legal. Hoje você encontra mais pela internet, porque nem todas as farmácias de manipulação têm. Eu dei para uma paciente oncológica, ela estava com colesterol de 297, foi para 187. Ela não aguentava tomar nada. Ela falou, Gabi, não tá... Passei um monte de coisa. Ah, não estou conseguindo tomar, estou muito enjoada, só gostei desse aqui. Aí e os quânticos ela tomou também. E ela falou, só gostei desse aqui. E ela me mostrou o Desmovit. Ela estava com 16 pontos de insulina e foi para 7. E eu super fiquei feliz, porque é uma paciente oncológica e teve uma resposta maravilhosa. Tomou o Filtralis também e o Multiflower. Conseguiu aí, Trícia? Ué? O que tá... Você tá... Tá no mudo, ela não tá conseguindo se desmutar. Ela tá desmutando aí. Agora sim. Estava muda. Alguém me perguntou sobre os harmonizadores ali, deixa eu ver. Devemos começar ou não por eles? Então, eu gosto, eu uso em alguns casos específicos, eu acho os harmonizadores mais sutis, tá? Então, o que é mais sutis, o que eu digo por mais sutil?
eu penso, para os meus pacientes, eu penso que eles já têm que estar mais equilibrados, eles já têm que estar com um sustento orgânico, ou seja, eu mexo primeiro na estrutura orgânica desse paciente e diretamente no Shen, no mental, tá? Depois eu faço a manutenção com os harmonizadores, eu faço um caminho meio contrário aí, tá? Porque o paciente, quando ele chega para você, ele chega muito físico. Ele não vai chegar em consultório somente com um desequilíbrio energético, ele vai chegar com um desequilíbrio muito físico, muito mental, tá? Muito dimensional, muito dual. Então, a gente vai ter que fazer o caminho inverso. Não adianta, assim, você vai usar os harmonizadores, você vai desequilibrar muito rápido. Então, eu uso ele para manter depois um tratamento. É o meu jeito de usar, tá? Cada um tem um jeito. É isso. Gabi, o Desmovit melhorou só com ele ou teve que acrescentar suplementos e chá? A gente já está trabalhando há um tempo, o colesterol dela já vem caindo. O que eu vejo hoje nos pacientes oncológicos, eles acabam, não é o câncer que faz mal, mas sim a quimioterapia, que, né, ela é muito agressiva e eles vão tendo outras comorbidades. Então, assim, é muito agressivo, então entra muita droga. Um paciente oncológico, ele acaba recebendo muita química para muitos problemas. Então, a gente já trabalha há bastante tempo e ela teve um problema de pressão alta e ela foi parar no hospital e eles fizeram uma bagunça com ela, tantos remédios para baixar a pressão, e com isso o colesterol dela não era 180, foi para 297, a insulina dela foi para 40, então ela teve uma descompensação muito grande e a gente já veio trabalhando. Mas é claro que eu trabalho com outras coisas, o Desmovit entrou também, mas eu sei que nesses últimos, a cada 2 meses eles voltam para mim, e eu sei que ela não estava aguentando tomar os suplementos, porque, coitada, né? Imagina, não há fígado que aguente. Então, ela ficou mais nos quânticos e mais no Desmovit. Mas é claro que eu passo chá também, alimentação de proteína mesmo, todo mundo já me conhece mesmo. Então, assim, foi muito legal eu ter visto essa resposta que eu não vejo em qualquer um mesmo, porque não está baratinho o Desmovit e eu vou escolhendo mesmo, gente. Eu vou vendo o preço e vou vendo o que eu posso passar para o meu paciente. Alcachofre eu amo, chá verde eu amo, não vou passar para quem é um paciente oncológico o chá verde. Então, eu vou escolhendo aquilo que eles possam consumir. Tudo bem? Ninguém mais quer perguntar nada? Não tem não, doutora, eu tenho que voltar com as aulas, viu, Silvia? Ah, tá bom, Ana Cristina, lá, a doutora Heloísa está te pedindo. Gente, então, muito obrigada pela aula de hoje. O Efferson, agradeço aí você estar aí de hoje ajudando a gente, nos ajudando. E eu vejo vocês no dia 10, semana que vem, com a Gabi e a Trícia, vão falar, inclusive, do MTC e da antroposofia aí, é o que a doutora Heloísa mais gosta, antroposofia. E dia 7 a gente espera o pessoal no curso de formação, né, 7 Silvia? agora. Trícia, 7, domingo. Domingo tem bastante gente aqui é do curso, bastante. Então, não esquece também que dia 10 de abril tem o curso de neuronutrimodulação, né? A gente faz merchan de tudo. Isso. O livro, gente, eu estou escrevendo um livro. Pergunta para a Silvia, tem uns 2 anos que Silvia fala, cadê o livro? Eu falo, mas eu sou muito chata. Ele se chama Nutrição do Futuro, baseado na fitoterapia e na medicina vibracional. Então, ele vai sair, tudo isso que eu falo, em todas as lives vai estar escrito, tudo está escrito no livro, que eu quero realmente que a gente tenha esse livro na cabeceira, que a gente tenha dúvida e esteja tudo escrito lá, né? Claro, com a visão de um nutricionista, né? Na minha visão, mas ele vai sair, ele chega aí para vocês. Tá bom, olha lá, a Ana Cristina já fez a sua inscrição, Gabriela. Aliás, você estava falando aqui, já fez inscrição tua aqui. Que lindo! Obrigada, doutora Heloísa, que está quietinha aí. Boa noite para vocês. Obrigada, Efferson. Está aí, pode desligar a sala. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Um abraço. Beijo. Gratidão, gente. Até mais. Um beijo, menina.